Então, pessoal, vamos voltar agora com a aula de física. Nesse momento, a gente vai estudar dois conteúdos importantes. Um são os aparelhos de medidas e o outro é uma configuração do circuito. A gente faz como se fosse uma revisão de tudo que a gente viu, tá? Então, vou começar pelos aparelhos de medidas, depois a gente revisa, basicamente, todo o processo que a gente estudou de uma maneira mais direta. Então, vamos lá. Então, quais são os aparelhos de medidas que nós precisamos aprender agora nessa fase do ensino? São o amperímetro, que é um aparelho de medida que serve para medir a corrente, a intensidade da corrente elétrica, e o voltímetro, que serve para medir a DDP. Tá? Então, aqui nós temos as informações básicas. O amperímetro vai medir a intensidade da corrente, ele deve ser ligado em série com o dispositivo elétrico ou trecho do circuito que se quer medir a corrente. Deve ter resistência elétrica baixa. No caso ideal, ela é desprezível. Então, essas são as 6 informações, tá? Então, dado um circuito elétrico bonitinho, como a gente vai ver aqui, tá? O amperímetro vai ser indicado pela letra A e ele vai estar conectado em série com o circuito, tá bom? Com o circuito ou com a parte em que você quer medir a corrente elétrica. Nesse caso aqui, ó, nesse circuito aqui, ele vai estar em paralelo com esse resistor, porém, ele vai medir a corrente desse resistor aqui, a gente vai explicar daqui a pouco. Já o voltímetro, ele é um aparelho de medida, que geralmente os dois são um aparelho só muda a forma como você configura ele para ele fazer a medição. Porém, vou até aproveitar isso e mostrar uma foto, né? Pegar aqui uma imagem. Vou mostrar aqui uma imagem de voltímetro. Queria um em HD. Não vai ter em HD, mas serve esse aqui. Então, aqui uma imagem de um voltímetro e de um amperímetro junto, tá? Depende aqui de como ele é conectado, ele mede a voltagem aqui e dependendo como ele é conectado e configurado, claro, ele vai medir aqui o amperímetro, tá? Se a gente estivesse na sala de aula, a gente poderia fazer esses testes aqui, seria bem legal a gente estar verificando a voltagem e a amperagem de circuitos elétricos, tá? Então, vamos lá. O amperímetro mede a intensidade da corrente, deve ser ligado em série com o trecho ou com o circuito e deve ter resistência, no caso, desprezível ou o menor possível, tá? Para que a gente consiga ter aí o valor mais real possível, tá? Sem ter muita dissipação de energia. É muito legal, Gustavo. Eu já usei uma vez para a gente fazer experimento na sala de aula, não com vocês, e a gente usou para medir aquele. Não sei se você já viu aquele experimento em que você pega aquelas forminhas de gelo, enche de água, coloca sal e faz uma corrente elétrica pequenininha. A gente utilizou para medir a voltagem daquele lá. Tem até no Manual do Mundo esse experimento, bem legal. No caso do voltímetro, ele vai medir a DDP, tá, gente? DDP, tensão elétrica, tudo é a mesma coisa. Deve ser ligado em paralelo, vejam as diferenças, ó, série, paralelo, tá? E deve ter resistência elétrica alta. No caso, o ideal seria ter uma resistência infinita, tá? Claro que a gente não consegue ter uma resistência infinita, mas colocar ele em paralelo já ajuda bastante por conta da forma como é agrupado no circuito, tá? Então, a gente vai fazer alguns exemplos aí para medir e verificar a questão do voltímetro e do amperímetro, tá? Ó, eu já mostrei para vocês uma questão ali que envolve amperímetro e eu vou mostrar uma que envolve voltímetro aqui para vocês verem qual que é, como que é configurado. Aqui é do amperímetro e essa questão aqui é dos dois, tá? A gente vai estar usando os dois aqui para resolver. Mas vamos começar resolvendo esse problema aqui. Esse problema ele fala o seguinte, ó. No circuito esquematizado adiante, A1 e A2 são amperímetros idênticos. Ligando-se a chave C, observa-se que. Então vamos lá ver o que acontece. Gente, primeiramente vamos entender o seguinte, tá?
Sempre na configuração do circuito, lembre-se que a parte maior representa para a gente o desenho do polo positivo e o menor do polo negativo, tá? É aqui que fica a DDP da força eletromotriz. A corrente elétrica vai circular daqui para cá, tá? Então, a corrente elétrica, ela vai passar aqui e vai ter uma leitura, tá bom? Como esse circuito aqui, inicialmente, não tem nada a ver com essa parte aqui, então, a leitura do amperímetro A1 não modifica, tá? Então, inicialmente ele não vai modificar, tá? Então, vejam só o que vai acontecer depois. A corrente vai vir aqui. Quando a corrente chega nesse trecho, se essa chave estiver ligada, ou seja, conectada aqui, estiver fechada, a corrente elétrica vai dividir para essa parte e a outra parte vai vir para cá, tá? Então, uma parte da corrente elétrica vai ser dividida em duas, tá bom? E o que vai acontecer com o leitor do nosso circuito? Vejam o seguinte, se a gente quebrar esse circuito aqui, quebrar do ponto de vista visual, a gente teria o seguinte, ó. Inicialmente, nós temos, quando a chave está aberta, o nosso circuito está esquematizado assim, ó. Tá? Quando a chave está aberta, o resistor 2, ele basicamente ele não funciona, tá? Porque não vai haver corrente passando aqui. Então, o resistor 2 não funciona. Então, assim vai ser o nosso circuito, tá? Então, quando liga-se a chave, o que vai acontecer? A resistência, essa resistência 2, ela vai começar a funcionar. E aí ela vai ficar da seguinte maneira. Vamos colocar aqui. E aí o nosso circuito torna-se ali um circuito em paralelo, tá? E é isso que vai acontecer com o nosso circuito. Então, quando a chave está aberta, nós sabemos, tá? Quando a chave está aberta, essa parte inicial aqui, nós sabemos que pela lei de Poilet, que a gente estudou, a corrente elétrica é igual à força eletromotriz dividida pela resistência equivalente. Primeira lei de Ohm. Lembre-se que a primeira lei de Ohm diz para a gente que U é igual a RI. Se eu quero saber a corrente, mas professor, por que corrente? Porque é amperímetro mede corrente, tá? Então eu passo, o U é a nossa força eletromotriz e a resistência eu passo ela dividindo. Mas como tem dois resistores, tá? Então essa não é resistência qualquer, é resistência equivalente. Por isso que ela aparece dessa maneira. Nesse caso aqui, a resistência equivalente, ela é a própria resistência 1, já que a resistência 2 ela está desligada, tá? Por conta da chave estar aberta. Seria basicamente o seguinte, a chave está aberta é como se você puxasse esse equipamento aqui da tomada, ou se for uma lâmpada, você desligar a chave da lâmpada, tá? Então, basicamente, é esse procedimento que acontece aí. Então, nesse passo aqui, o que acontece? Tanto o amperímetro 1 quanto o amperímetro 2 vai ter um valor X, tá? Ele vai marcar aqui, desculpem, ele vai marcar um valor X para a corrente. Agora, ligando-se a chave, tá? Nós teremos um circuito em paralelo. O que acontece agora? Pela lei de Poilet, nós temos que a intensidade da corrente, ela passa a ser o quê? Ela passa a ser... O I passa a ser a força eletromotriz dividido pela resistência equivalente. Na verdade, passa não, sempre foi assim, né? Mas, na verdade, a resistência equivalente, por sua vez, ela vai ser o quê? Ela vai ser a resistência 1 vezes a resistência 2, porque agora está em paralelo, dividido pela resistência 1 mais a resistência 2. Ou seja, essas resistências estarão somadas dessa maneira aqui. E aí, o que vai acontecer? Nesse caso, ó, o A2, o A1, ele vai ter a sua corrente meio que dividida por conta desse valor aqui. Ó. Quando a resistência está em paralelo, pessoal, o que acontece? Ó? Essa resistência vai estar aqui dividindo. Ó. Então, se a resistência diminui, tá? Se a resistência diminui, o que acontece com a corrente? Aumenta, tá bom? Então, perceba o seguinte, ó. O valor do amperímetro 2 não vai se alterar. Por quê? Porque continua em série. O A2 continua em série com A1. Então, essa corrente não muda. Então, por exemplo, ó, a letra B seria falsa porque ele está dizendo que o A2 vai aumentar. Não aumenta, ela não vai mudar
porque ela está em série com a resistência 1. Então, não aumenta nem diminui. Então, sobraria a letra A ou a letra D, letra E de elefante, tá? Então, vamos ver o que acontece com a leitura do amperímetro 1. No amperímetro 1, vai sofrer uma modificação, por quê? Porque nós temos as resistências em paralelo. Aqui ela estava em série, então vamos supor que seja X. Quando ela está em paralelo, o que acontece? Esse amperímetro vai verificar a corrente desse cara e desse cara junto. Não é só do R1 igual era aqui, mas vai verificar dos dois. Portanto, vai sofrer uma mudança, e essa mudança é que a resistência vai aumentar. Isso, a resistência não, a intensidade da corrente vai aumentar. Isso ocorre porque a resistência é alterada, tá? E quanto maior a resistência, menor a resistência, maior a corrente. Vejam que está dividindo aqui, ó. Então esse número vai dividir a nossa força eletromotriz, ou seja, vai alterar a corrente. Então aqui vai um detalhe importante, é por isso que o amperímetro ele deve ser ligado em série com o dispositivo. Se é ligado em paralelo, tá? No dispositivo em paralelo, ele pode ser que tenha sua corrente afetada, o valor da leitura é afetado. Isso é um problema, tá? Porque muitas vezes, se você ajusta um amperímetro de maneira errada, o que vai acontecer é que você vai ter uma medição de corrente errada e você vai fazer uma instalação errada. Claro que isso eu estou falando para pessoas que trabalham nessa área, no caso, vocês ainda não trabalham, né? Mas se no futuro vocês quiserem, por exemplo, fazer uma instalação elétrica na casa de vocês, ou então vocês quiserem fazer um procedimento como esse, vocês têm mais ou menos a ideia de como que deve ser medido, tá? Próximo exemplo, um exemplo que vai envolver voltagem, né? Voltímetro. Nós temos a seguinte configuração. No circuito da figura, esse amperímetro aqui e o voltímetro são ideais, ou seja, resistência nula, desprezível, resistência infinita. Mas não importa, eles não vão servir para o cálculo em si, tá? Nós vamos verificar o seguinte. Esse voltímetro marca 50 volts, quando a chave está aberta, tá? Com a chave fechada, quanto o amperímetro vai marcar? Vejam que isso aqui é bem interessante. Pessoal, quando a gente tem problemas dessa magnitude, voltímetro e amperímetro, quando eles estão na forma ideal, eles não servem para fazer o cálculo. Nós vamos fazer o cálculo normalmente como a gente fazia sem o voltímetro e o amperímetro, tá? Porque o voltímetro vai marcar o valor da DDP. E o amperímetro vai marcar o valor da corrente. Então, se eles estão colocados de maneira correta, tá? Eles não servem, eles não fazem de sentido nenhum do cálculo. Eles só servem para dizer assim, olha, se o cálculo der X, então o amperímetro vai marcar X. Se a voltagem deu Y, então o voltímetro vai marcar Y. Então é simplesmente isso, tá? Que nós temos que observar. Então nós vamos resolver essa questão, ela possui duas situações. Uma com a chave aberta, e uma com a chave fechada. Então, inicialmente, nós vamos verificar com a chave aberta, tá? Nós vamos verificar quanto que vale e depois nós vamos fechar a chave para verificar o que acontece, tá? Então, vamos começar com a chave aberta, tá bom? A gente viu o que acontece com a chave aberta aí nesse circuito. Pela primeira lei de Ohm, nós sabemos que U é igual a R vezes I. Ora, quanto que vale U? O U vale 100. Quanto que vale a resistência? 100. Então, a gente calcula aqui a corrente, né? A gente pode fazer a corrente igual a U dividido por R, passa dividindo. Então, aqui nós vamos ter que a DDP vale 100, tá? Na verdade, a DDP não vai valer 100, né? A DDP vai valer 50 com a chave aberta, olha só. Apesar de que aqui está 100, por conta da configuração do circuito, tá? A DDP vai valer 50. Então, fica aí um detalhe importante, tá? Ó, vale 50. Porque com a chave aberta, ele não vai, digamos assim, produzir o seu valor total. Então, o voltímetro marcou 50, essa divisão vai dar 0,5. Então, a corrente elétrica aí com a chave aberta é 0,5, tá bom? Então, o que acontece? Se eu sei que a corrente é 0,5, eu posso determinar a força eletromotriz. Lembre-se, a força eletromotriz também é resistência equivalente vezes a corrente elétrica. Só que a corrente elétrica vale 100 e
o amperímetro vale 0,5, tá? Então, aqui multiplicando, o resultado vai voltar a ser 50, né? 100 vezes, na verdade, agora, a resistência equivalente, vamos ver quanto que vale a resistência equivalente. Vamos lá, com a chave aberta ainda. Eu buguei agora a cabeça aqui. Vamos lá. Então, a DDP da meio, a intensidade da corrente da meio. Nós precisamos saber da força eletromotriz, tá? Como a resistência aqui é 100... gente, eu estava lendo errado. A resistência aqui é 100 e essa resistência aqui também é 100. Então, agora, a nossa resistência equivalente vai ser 200, tá? Então, essa força eletromotriz aqui vai marcar 200. Professor, mas por que a voltagem aqui só considerou uma resistência? Gente, é simples, é porque a voltagem está em paralelo com esse carinha aqui, ó. Lembre-se que tem que estar ligado em paralelo. Então, ele não vai marcar o desse aqui que está em série, ó. Se eu fosse redesenhar o nosso esquema de desenho aqui, ficaria assim, ó. Voltímetro aqui. Tá? É que eu li errado. Eu pensei que isso aqui era força eletromotriz, mas não é. Então, aqui é 100 ohm. E depois ele está conectado aqui, ó. 100 ohms, tá? Então, aqui, ó, a gente calculou a DDP, através a corrente elétrica aqui, nessa passagem, tá? Então, quando a gente junta os dois, a resistência equivalente é 200, né? A gente vai somar os dois. 200 vezes 0,5, o valor dá 100. Então, a DDP passa a ser 100 volts, tá? A força eletromotriz aqui é de 100 volts. Bom, agora a gente já fez com o valor aberto, agora a gente precisa calcular com a chave fechada. O que acontece com o circuito quando a chave está fechada? Quando a chave está fechada, o que acontece? O amperímetro, ele não vai fazer a leitura dessa parte, o amperímetro vai fazer a leitura somente dessa parte aqui direta, tá? Então, esses 100 ohms que está aparecendo aí, ele meio que vai ser ignorado por conta dessa interpretação, tá? Então, o que vai acontecer? O amperímetro ele vai marcar o valor da corrente, ou seja, eu preciso calcular a corrente, que é a força eletromotriz dividido pela resistência. Nesse caso, a força eletromotriz vale 100 e a corrente elétrica, a resistência elétrica também vale 100, tá? Esse daqui, porque observem que essa parte daqui para cá, ela vai ser descartada, pois a corrente elétrica vai fazer isso aqui, ó. A corrente elétrica vai fazer esse percurso, e 100 dividido por 100, 1. Então, a alternativa D, 1 ampere. Tá? Então, observe o seguinte, apesar de aparecer voltímetros e amperímetros, eles, o resultado da conta vai ser o que eles vão ler, justamente porque eles são aparelhos de medida e não aparelhos que vão influenciar na hora da configuração do circuito. Tá? Até porque eles são aparelhos removíveis. Então, ele não é, por exemplo, uma lâmpada, eles não são isso, eles são aparelhos que vão medir a corrente que uma lâmpada, por exemplo, está recebendo. Resumidamente, esse é o procedimento do amperímetro, tá? Dando continuidade, a gente estudou algumas coisas importantes. Nós estudamos os resistores, tá? Utilizando a equação da primeira lei de Ohm. Estudamos os geradores, tá? Que utiliza essa fórmulazinha aqui, a equação do gerador, e também a equação do receptor. A diferença entre essas duas equações é justamente o valor aqui nós chamamos de força eletromotriz e aqui de força contra-eletromotriz. Resistência interna do gerador, resistência interna do receptor. E aqui é um sinal de mais, tá, gente? Então corrijam aí, que eu posso estar enganado aqui, mas é um sinal de mais aí, tá? Bom, então, beleza, temos aí a força eletromotriz, temos essas informações. O que mais nós precisamos para determinar isso aí? Tá? Só deixando claro, tá, gente? É um sinal de mais mesmo, eu acabei de conferir lá, que não é menos, tá? Então, corrijam aí na apostila, que é um sinal de mais. A equação, como é uma função, na verdade, ela gera, tá, gente, um gráfico para cada um desses tipos aqui, que é importante a gente lembrar para alguma questão ou outra, tá?
Junto disso, quando a gente tem muitos resistores e muitos geradores e receptores, tá? Como, por exemplo, no circuito elétrico de uma casa, a gente utiliza a fórmula, a expressão de Poilet estendida para vários geradores e receptores, dada com essa configuração aqui, tá? Aqui vale ressaltar que todas as resistências elas precisam estar associadas em séries, as resistências e geradores e receptores. Caso contrário, essa fórmula que ela não vai ser válida, a gente tem que fazer passo a passo, configurar de um em um. Mas, em geral, elas serão sempre dessa maneira, tá? Vamos pegar alguns exercícios aqui para a gente relembrar. Porque essa parte agora seria basicamente uma recapitulação do que a gente havia estudado anteriormente, tá? Pessoal, alguma dúvida até aí? Deixa eu pegar aqui a tarefa complementar, para a gente fazer alguns exemplos. Eu vou pegar a primeira questão aqui. Só um minutinho que eu estou copiando ela para aí. Então vamos considerar primeiro essa questão aqui. Deixa eu colocar as alternativas aqui bem baixo. Então vamos lá. O que diz essa questão aqui para a gente? Ó, ela fala o seguinte: ó, o arranjo experimental representado nessa figura é formado por uma fonte de tensão F, que é a pilha aqui, fonte de tensão, fonte de DDP, né, fonte de voltagem, um amperímetro A, esse carinha aqui, e um voltímetro V, que é esse carinha aqui. Três resistores R1, R2, R3 de resistências iguais e fios de ligação. Então, nessa configuração aqui, quando o amperímetro mede uma corrente de 2 amperes, um amperímetro aqui, o voltímetro mede, né, ele verifica uma tensão de 6 volts. A potência dissipada em R2, acho que é R2, deixa eu ver aqui na... É isso mesmo, que cortou lá a imagem, né? A tensão nesse carinha aqui é a potência dissipada em R2 é igual a quanto? Note a DOT, a resistência interna do voltímetro, é muito maior do que os resistores, ou seja, aqui é para a gente considerar os mecanismos ideais, tá? Então, como que nós iremos resolver essa questão aqui? Bom, basicamente, vamos montar aqui um circuito de malha única aqui, um circuito simplificado, para a gente entender melhor a configuração do nosso circuito, tá? Então, deixa eu tentar desenhar aqui bonitinho. Nós vamos ter aqui o gerador, que é a pilha, e aí nós vamos montar o nosso circuitozinho aqui, tá? Então, deixa eu tentar fazer um desenho aqui legal. Aí eu vou fazer de outra cor aqui, eu vou fazer de azul os outros elementos. Bom, o amperímetro, ele está logo depois da pilha aqui, né? Então, aqui vai estar o amperímetro. O fio vai conectar aqui com o resistor R1, então o R1 vai estar aqui, por exemplo. E aí, esse resistor aqui, ele está conectado com o voltímetro. Então, o voltímetro vai aparecer aqui, ó, que é o resistor, e o voltímetro está em paralelo só com ele, ó. Tá vendo aqui? Só com o resistor 1. E aí, aqui nós vamos ter o resistor 3 aqui, o R3, e em série aqui nós vamos ter o resistor 2, tá? Pronto. Observação, esse voltímetro está medindo a voltagem no resistor 1, tá bom? No resistor 1. Uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, para eu calcular a potência dissipada, tá, gente? A potência, nós temos que calcular a DDP, e como a gente quer especificamente para o resistor 2, nós vamos dividir pela resistência 2. Então, a potência dissipada no resistor 2 tem que ser igual a DDP. A DDP do circuito ela é total, tá? Ela é a mesma no circuito inteiro. E aí depois a gente divide esse valor pela resistência 2. Então a gente tem que primeiro dar um jeito de calcular a DDP. Quais são as informações adicionais que o problema traz para a gente? As informações são corrente elétrica, tá? O que mais? E voltagem no resistor 1.
Então, é isso aí que a gente vai estar utilizando aí. Então, primeiramente, nós sabemos que a corrente vale 6 amperes, tá? E a DDP, a voltagem no resistor 1, nós sabemos que vale 6 volts. Opa, não é 6, aqui é 2, né? Tá marcando 2 aqui. Então, a corrente é 2 amperes, certo? E a DDP no resistor 1, 6 volts. Então, como que a gente vai determinar, então, os demais valores, tá? Um detalhe importante também dado na questão. R1 é igual a R2, que é igual a R3, tá? Deixa eu ver aqui. Só um negócio que tá fazendo barulho aqui, gente. Em casa, eu tô incomodado, já faz hora que tá batendo aqui. Só um minutinho. Só um minutinho, tá? Eu já volto aqui para fazer questão, desculpem. Pronto, pessoal, voltei, desculpem aí, já arrumei. Então, continuando, as resistências são iguais, tá? Quando eu falo iguais, são iguais em valores, então eles possuem o mesmo valor de resistência. Então, resumindo, né? Essas são as 6 informações que são indicadas para a gente na questão. O que nós vamos proceder agora para calcular? Primeiro, nós vamos utilizar a seguinte expressão. Então, deixa eu tentar fazer aqui, deixa eu afastar um pouquinho aqui. Então, primeira coisa, nós sabemos que a DDP é igual a resistência vezes a corrente elétrica, tá? Nesse caso aqui, nós vamos utilizar a resistência 1, esse carinha aqui, porque usando a resistência 1, eu posso determinar a DDP 1. Ou seja, a resistência 1, ela vai valer, eu vou passar a corrente dividindo para o outro lado e vou obter, então, a relação aí para o nosso problema, tá, gente? Certo? Aqui, deixa eu apagar aqui. Eu sei aqui que essa DDP vale 6, igual a resistência 1, vezes uma determinada corrente. Professor, por que eu não posso usar a corrente 2? A corrente 2 é a corrente que o circuito inteiro está medindo, não somente do resistor 1. Se não tivesse essa resistência 3 aqui, porque ela está em paralelo, de fato, a corrente seria 6 seria 2 para ambos os resistores, R1 e R2. Mas a corrente aqui, ó, ela vai vir nessa direção, uma parte vai para o R3, outra parte vai para o R1. Então, a medida que ele vai ter aqui não vai ser exatamente igual a R3, tá? Então, a gente tem que ter esse pequeno cuidado, já que as resistências não são a mesma, tá bom? Alguma dúvida até aí? Agora, vale um detalhe importante, tá? Eu sei que a DDP vale 6 aqui nesse resistor. Então, como o resistor, como todos os resistores são iguais, o que vai acontecer? A nossa força eletromotriz vai ser igual a 2 vezes a nossa DDP. Por quê? Porque, nesse caso aqui, vai ser 2 vezes 6, que vai dar 12. Então, a força eletromotriz vai ser 12 volts. Agora, deixa eu explicar por que é 12 volts. Lembre do seguinte, a DDP, quando a gente estudou isso lá atrás, no caderno passado, a DDP, ela é a mesma para resistores que estão em paralelos. Então, nessa linha aqui, ela vai marcar X, nessa linha aqui ela vai marcar Y. Como os resistores aqui são iguais, então, se essa DDP aqui marca 6, essa aqui também tem que marcar 6, porque a resistência é a mesma e a corrente vai ser a mesma para esses dois que estão em séries. Logo, isso aqui é 6, aqui também é 6. Então, 6 mais 6, 12.
quando os resistores estão em paralelos, o R1 e R2 em paralelo com o R3, então se esses dois marcam 12, aqui também vai marcar 12, tá? Isto significa dizer que nós temos aí a força eletromotriz do nosso circuito, tá? Então, achamos mais uma relação aí que pode ser utilizada, né? Que deverá ser utilizada para o nosso circuito. Bom, então agora nós vamos para o segundo passo, tá? Então, o que diz o nosso segundo passo aqui? O nosso segundo passo, ele fala o seguinte, que a corrente elétrica ela é igual à força eletromotriz sobre a resistência equivalente mais a resistência interna. Só que como ele está falando que é desprezível, então a resistência interna é nula. Não aparece aqui a resistência interna. Então, nós vamos observar primeiro, a corrente elétrica do circuito inteiro é 2, a DDP do circuito inteiro é 12, tá? A força eletromotriz, e a resistência equivalente aqui, aí vai entrar um detalhe adicional. Como a gente pode perceber, a resistência equivalente, nesse caso aqui, ó, eu não sei quanto é que dá, mas eu posso multiplicar cruzado. Então, o 2 vai passar para cá multiplicando, e aí eu vou ter que a resistência equivalente vai ser 6, certo? Ah, professor, por que 6? Qual o número que eu divido 12 que dá 2? 12 dividido para 6 dá 2. Então, a resistência equivalente é 6 ohm. Isso significa dizer que essas três resistências são iguais a 6 ohms aí. Bom, professor, só deu rodeio, e até agora não chegamos ao final. Mas vamos chegar no final agora, tá, gente? Vejam o seguinte. Se eu disser que R1, R2 e R3 são iguais, na verdade a questão fala isso, e que eles são iguais a R, né? Se eu chamar de R, o R1 está em série com o R2, então R1 mais R2 é igual a R3, é igual a R, tá? Agora, ó, R1 e R2 aqui em cima, ó, no circuito, eles estão em paralelo, tá, com R3. Então, aí não é só somar. Então, a resistência equivalente, ela vai ser igual ao quê? A R vezes R dividido por R mais R, tá? A gente multiplica em cima e soma embaixo. Então, aqui vai dar R ao quadrado, embaixo fica 2 R's, tá? Lembrando que aqui, na verdade, é 2 R's aqui para essa resistência. Talvez tenha ficado confuso, eu vou refazer isso aqui para ficar mais fácil, tá? Vamos calcular a resistência equivalente do nosso circuito, ó. No nosso circuito, gente, as resistências estão aparecendo assim, ó. Aqui eu tenho R1, R2 e aqui eu tenho R3, tá? Todas são iguais, eu vou chamar de R. Então, a resistência do circuito, a resistência equivalente, ela é essas duas resistências aqui, R1 mais R2, tá? Que estão em série, mais essa resistência aqui em paralelo com essa. Só que eu não posso fazer assim. Então, o que eu vou fazer? A resistência equivalente linha aqui que eu vou chamar é a soma desses dois, que vai dar 2 vezes R, tá bom? E a resistência equivalente total vai ser a união dessas duas com essa daqui, que simplesmente vai ser a multiplicação em cima e a soma embaixo. Tá? Esses dois R's esses dois juntos, e esse R sozinho é a resistência R3 aqui. Então, feito isso, em cima nós vamos ter 2R quadrado, tá? Essa parte aqui vamos cancelar, e embaixo vai dar 3R, tá? Simplificando o R aqui, ó, posso simplificar isso com esse, nós vamos ter 2R sobre 3. Só que a questão a gente acabou de calcular, que a resistência equivalente é 6, portanto, isso aqui tem que ser igual a 6, tá? Multiplicando cruzado, 2R é igual a 18, né? 6 vezes 3 é 18. Portanto, a resistência R, cada resistência vale 9 ohms. Encontramos a resistência. Isso significa dizer, tá, pessoal, que o R2 é igual a 9 ohms. E que a DDP2 a gente também viu que vale 6 ohms. Então, como que eu faço para calcular a potência, tá? Então, vamos lá. Precisamos aí calcular a potência. Como que a gente faz para determinar a potência final do nosso circuito? Nós vamos usar a fórmula. Potência é U ao quadrado sobre 9. Então, U ao quadrado sobre 9 vai ficar... Opa, sobre R, na verdade, né? Então, vai ficar 9 ao quadrado sobre 6. Opa, 6 ao quadrado sobre 9.
que é 36 dividido por 9, 36 dividido por 9, o resultado é 4, tá? Letra A. Bom, essa questãozinha aqui foi gigantesca, né? E aí, pessoal, deu para entender? Bom, então, vamos fazer mais uma aqui para a gente encerrar e aí eu passar a atividade para vocês. Bom, então vamos pensar nessa questão agora. No esquema abaixo está representada a instalação de uma torneira elétrica, tá? Aqui nós temos uma torneira elétrica que vai ter uma resistência interna, um perímetro, um ponto A, um ponto B, um ponto C e a voltagem aqui. De acordo com as informações do fabricante, a resistência interna da torneira ela é 200 ohms. Essa resistência aqui é bem alta, gente, porque a potência dissipada nela vai gerar calor e, portanto, né, vai ser transformado, vai converter em calor e aí vai aquecer a água, tá? A corrente que deve percorrer o circuito da torneira é de 127 miliamperes. Determine o valor da resistência que deve ser ligada em série à torneira para que essa possa funcionar de acordo com a especificação do fabricante, ou seja, ser ligado a 127 volts, tá? Então vamos lá. A gente sabe pela lei de Poilet que a corrente elétrica ela é a força eletromotriz dividido pela resistência equivalente do nosso circuito, tá? Resistência equivalente do circuito, que nesse caso vai ser a resistência do circuito mais a resistência interna, tá bom? Então, isso significa dizer que a corrente elétrica é a força eletromotriz mais a resistência R, mais a resistência Rzinho, tá? Bom, agora a gente vai substituir valores. A corrente que ele quer é de 127 miliamperes, então, mili é dividir por 1000, então fica 0,127, igual a voltagem de 127 volts, dividido pela resistência do circuito, que eu quero saber, mais a resistência interna que foi dada aqui, que é 200. Pronto, agora é só resolver essa questão, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou passar o R mais 200 para o outro lado multiplicando, tá? Multiplicando o 0,127, mas aí eu vou passar esse carinha para o outro lado dividindo. Isso porque, quando você divide 127 por 0,127, o resultado dá 1000, tá? Então, R mais 200 é igual a 1000. Tá certo? Agora a gente passa o 200 para o outro lado. Então, 1000 menos 200 dá 800 ohm. Esse é o valor da resistência elétrica que deve ser colocado no circuito em série com a resistência da torneira para que ela seja ligada a 127 volts. Mas a pergunta não é quanto que é a resistência, a pergunta é quanto vale a potência dissipada. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente quer a potência dissipada na torneira, nós vamos usar essa fórmula aqui. Potência é igual a resistência vezes I ao quadrado. Lembre-se que as fórmulas de potência são DDP vezes I, a outra é DDP ao quadrado vezes R, e essa que a gente está vendo agora, resistência vezes a corrente ao quadrado. Por que eu não vou usar essa daqui? Porque a DDP é a DDP do circuito, então não vale a pena nós usarmos essa primeira fórmula, porque nós vamos estar calculando do circuito inteiro. Então, nenhuma dessas duas aqui serve porque a gente vai estar calculando do circuito. Então, nós vamos usar da resistência interna da torneira, tá? Então, é só substituir os valores. A resistência da torneira é 200 ohms. Nós vamos multiplicar pelo valor da corrente, que é 0,127 elevado ao quadrado. Nossa, vai ser esse valorzinho aí, tá? Então, gente, isso aqui vai ser 200 que multiplica. Eu vou usar uma calculadora, tá? Porque vai dar trabalho de calcular isso na mão. Vai dar 0,016 129. Deixa eu ver o que mais.
multiplicando por 200, o resultado vai dar 322 watts aproximadamente, tá? Ou 323 watts aproximadamente, fazendo arredondamento, tá? Então esse é o valor aqui, pessoal, da potência elétrica, tá bom? Então veja que essa questão foi até mais fácil. Então, bem tranquilo, né? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula. Eu vou estar encerrando agora a gravação, enviando para vocês a atividade e fazendo a chamada, tá bom? Espero que vocês aguardem um minutinho aí para a chamada.